Olá pessoal, sou Fred Duclerc, sou especialista em alta montanha, Campo Nevado e treks do Brasil e América do Sul. Estou aqui para falar sobre planejamento de expedições. Sou montanhista profissional e, como guia, realizo expedições através de minha agência, fredduclerc.com.br. O problema mais comum que eu tenho visto nos últimos tempos, e marcou para mim 2018, principalmente na Serra da Mantiqueira, aqui na região de São Paulo, a falta de preparo de algumas pessoas que se perderam na Serra Fina. Foram, nas minhas 6 vezes que eu passei pela Serra Fina este ano, eu vi situações de pessoas que não têm nenhuma condição de realizar essa travessia. Primeiro, falta de estrutura, falta de condicionamento físico, falta de condicionamento psicológico. E o que eu percebi depois, pesquisando e vendo no lugar, que as pessoas que se perderam não tinham a mínima noção, nem a mínima condição de realizar essa travessia. Uma por despreparo de conhecimento, falta de estrutura, um planejamento, aliás, sem planejamento. Isso pode acarretar uma série de problemas. Tua expedição acaba ou você ter problemas sérios com a tua vida. Não é? E qual seria a solução para esta situação? Não é? Que ela pode ser um problema, pode ser uma situação difícil, pode ser como você quiser interpretar. Mas tem umas coisas básicas. A partir do momento que você decidiu se aventurar, significa o primeiro ponto, responsabilidade, ou seja, eu decidir participar de uma expedição, vou para o meio natural, um ambiente inóspito, a responsabilidade é minha, pela minha condição, pela condição do lugar e pelas pessoas que podem estar comigo. Não é? Hoje eu quero trazer conceitos que servem tanto para um trekking de 1 dia, 2 dias, 3 dias ou mais dias. Não é? São conceitos que eu considero como base para um bom planejamento. Tá? Um outro ponto fundamental nesse raciocínio, não é? Seria você fazer uma autoavaliação. E uma autoavaliação implica em quê? Em você admitir quais são seus pontos fracos, quais são seus pontos ineficientes, aqueles que você realmente não conhece. E nesse sentido você tem que ir em busca disso para se aprimorar. Não é? Acho que como resultado desse pensamento, desse raciocínio, só pode trazer uma evolução. Uma evolução que eu digo que é de maneira consciente. Ou seja, a partir do momento que você tem claro que uma expedição, que uma aventura implica em responsabilidade, implica em se autoavaliar, não é? Para quê? Para você evoluir, você está consciente. A partir disso, as condições são favoráveis para você iniciar isso. E neste processo, saber se planejar é fundamental. Por quê? Porque ele busca o resultado da sua expedição. Ou seja, um bom planejamento pode te levar a sucesso do teu objetivo dentro de uma expedição. E isso implica em 5 pontos. 5 pontos que eu considero fundamentais para um bom planejamento. O primeiro é você se autoavaliar. Como eu disse, você ter noção de como você está é importante. O segundo ponto é conhecer a atividade que você vai realizar. Você conhece trekking? Você tem noções reais para realizar esse trekking? Você tem experiência suficiente para isso? O terceiro ponto, que eu acho também importante, é conhecer o lugar. Hoje em dia, é impossível você não conhecer o lugar, no mínimo informativo. Né? Você pode não estar em loco, mas você hoje em dia tem vários elementos dentro da internet que te possibilitam de você buscar informação. Né? E um quarto item que eu acho importante, e eu vou detalhar todos esses itens, é estrutura e logística. Estrutura e logística, se você não tem uma boa estrutura e uma boa logística,
também pode implicar no seu insucesso dessa expedição. E o quinto ponto, um ponto muito desprezado por muita gente, eu acho que são os primeiros socorros. E primeiros socorros não é que você tenha que ser um médico, que você tenha que ser uma enfermeira, um especialista em tratamento médico, mas coisas básicas. Vou te dar um exemplo simples, eu vou detalhar isso depois. Se você tem uma azia ou se você tem algum problema estomacal, como você resolve? Você levou remédios? Esses são alguns pontos que eu considero importantes. Os 5 pontos que eu considero importantes para você trabalhar o teu planejamento. Quando você repete muitos planejamentos, você começa a entender que numa viagem, num trekking de 1, 2, 3, 4 dias ou mais dias, né, a gente sempre busca entender o que pode dar certo dentro daquela situação. Ou seja, isso eu chamo de plano A, dentro de um plano A. Né? Mas eu dou uma dica importante. Acho que eu, pelo menos, pratico isso. Toda vez que eu vou para uma nova expedição, o que eu faço? Eu começo ao contrário, que eu chamo de conceito reverso. O que é isso? Eu crio o meu planejamento para a pior situação possível, ou seja, para a situação que eu não estou prevendo. Né? Então, crio uma condição de que vai dar errado. A partir disso, eu começo o meu planejamento. Né? Porque implica em segurança, implica em outros fatores. Né? Mas essa é uma dica que eu dou. Comece sempre pensando por aquilo que não vai dar certo. Né? A partir desse raciocínio, a gente busca o planejamento adequado. Importante sempre, quando você está criando um planejamento, você ter um plano A, que é mais ou menos o plano que você já detalhou. Ou seja, vou estar 5 dias, vou estar num ambiente inóspito, vou ter acesso à água, vou ter acesso a condições que vão me proporcionar ter uma condição boa na minha viagem. Esse é o plano A. O segundo item é você desenvolver um plano B partindo do princípio que pode acontecer algo. Né? Como eu disse antes, é o plano reverso. Né? Acho que isso, no mínimo, ele cria na tua mente uma condição mental, um condicionamento que eu chamo até psicológico, né? Porque você já espera uma situação que pode dar errado. E nessa situação de que pode dar errado, você estaria preparado. Ou seja, é muito mais fácil de lidar com uma condição que você mais ou menos previa, não é? Do que numa condição que você nem sabe como fazer, nem pensou nisso. Não é? Então, essa é uma situação que eu pratico muito. E claro, existe uma terceira situação, que é uma situação onde todas as variáveis que você não controla pode acontecer. Isso seria um plano C. Ou seja, ter um plano A, um plano B, são importantes. Mas saber improvisar num plano C, que às vezes você nem sabe, é fundamental. E é isso que você tem que pensar quando você faz, principalmente a tua avaliação. Você é uma pessoa que sabe improvisar? É uma pessoa que tem experiência para lidar com isso? Sempre digo que numa expedição, 60% é mental, 30% é físico, 5% nutricional e 5% estrutural. Ou seja, esse formato de pensamento é que você tem que considerar, né, para você estruturar também o seu planejamento. Você ter um excelente condicionamento mental, ele pode te levar a um cume, aliás, pode te levar a completar uma travessia, um trekking difícil de 10, 15, 20 quilômetros, né, num dia, ou 2 dias, ou uma travessia de 4, 5, 6 dias, ou de 9 dias, como por exemplo o trekking de Torres del Paine, que são 8 a 9 dias, a volta completa, né? Ou uma serra fina, que é feita em 4 ou 3 dias, né? Um Marins da Guaré em 2, uma Serra dos Órgãos em 3 dias, ou seja, você ter um preparo mental para isso é importante. Ter um nível físico de bom para cima, nunca de bom para baixo. Se você sabe que está num nível bom, vai se aprimorando. Se você sabe que está abaixo disso, não viaje sem preparo físico.
É a brecha que você dá para quê? Para você se contundir. E claro, se você se contunde, o insucesso da expedição, do teu trekking pode ser real. Né? Um outro ponto importante que a maioria das pessoas desprezam, né? E eu tenho falado muito isso em palestras, né? Recentemente estive na Adventure Fair e coloquei isso como ponto fundamental, que o nutricional, né? É importante. Por quê? Porque você, através dele, durante um trekking, você mantém a sua energia, você faz a manutenção da sua energia. Né? A gente tem que ter uma nutrição onde tenha um pouco de carbo, né? No caso que dá energia, um pouco de proteína, para você não consumir o teu músculo. E hoje em dia fica muito fácil de lidar com isso. A parte nutricional suplementar num trekking evoluiu demais. Hoje você tem gel que vem com proteína ou carboidrato e que faz a manutenção da tua energia. Aminoácidos como CA, né? Ou barras de proteína. Não é mais uma barrinha como chama? Uma barrinha de cereal. Uma barrinha de cereal não vai te dar grande manutenção de energia. Né? Existem outras coisas, como frutas secas. Frutas secas são ricas em calorias, ou seja, se você está precisando daquele gás final num trekking, uma fruta seca, uma castanha, uma bananinha, não é? Uma bananinha em passas, né, que a gente chama bananinha seca, ela te dá o mesmo valor nutricional de energia que um gel pode te dar. Claro, um gel hoje é complementado com várias outras coisas, aminoácido, vitamina, etc, etc. Né? E um outro ponto importante que eu considero é o aspecto estrutural. Né? Durante a tua expedição, você tem que ter uma boa estrutura, e uma boa estrutura implica não somente em ter bons equipamentos, né? Mas estar bem assessorado. Né? Agora vamos entrar naqueles pontos que eu disse que são os 5 pontos fundamentais, pelo menos no meu ponto de vista, para uma expedição dar certo. Lembra aquele comecinho da nossa conversa? Eu falei que tem 5 pontos. O primeiro deles é uma autoavaliação. Você avaliar se você realmente tem condições de realizar este trekking. Né? Se você reúne condições físicas, né? Se você já tem essa experiência de realizá-lo. Né? A partir disso, se você tem condição física, tem condição de experiência, né? Você parte para um outro ponto, que é o quê? A condição de saúde. Você está bem de saúde? Como estão os seus exames? Você tem algum déficit de vitamina, algum déficit de alguma situação corporal de saúde sua? Não? Perfeito. A partir disso você cria metas possíveis, né? Jamais crie uma meta que você não tem condições. Esse é o primeiro passo para o insucesso do teu trekking. Né? E ele está intimamente inserido no processo de planejamento. Ou seja, quando você parte por planejamento, você já sabe que tem condições de realizar um trekking, já sabe que tem condições físicas e já sabe que a sua meta, seu objetivo é bem possível. Né? A partir disso, não tem como você não continuar no processo do seu planejamento. Né? Lembra que eu disse sobre Serra Fina? Vi muita gente nesse ano que não tinha nenhuma condições, porque com certeza ela não avaliou isso, não avaliou esses pontos. Não é? Pense nisso. Você ter ciência da sua condição nesse processo de autoavaliação, eu chamo de inteligência corporal. Né? E grandes atletas, grandes montanhistas, em várias áreas esportivas, atletas como, por exemplo, vou citar alguns exemplos, Ronaldo, Fenômeno, Bolt, são pessoas que sempre anteviram o seu sucesso, ou seja, eles têm um pensamento rápido, um raciocínio rápido, não é? Treinam isso mentalmente. Você ter noção de como você está e possibilitar fazer aquilo, eu chamo isso de inteligência corporal, né? Quero falar de um ponto que eu acho importante. No meio natural,
a gente tem um processo onde vários sentidos ficam aguçados. Né? Existe uma pesquisa que diz que o efeito do terceiro dia. O efeito do terceiro dia, ele nada mais é o quê? O teu córtex frontal, ele relaxa, ou seja, ele relaxa por quê? Ele desestressa do teu cotidiano, o dia a dia que você tem na cidade. E a partir disso, o que ele faz? Ele aguça todos os seus sentidos, ou seja, sentir o olfato, ele fica mais forte, né? A audição também, a visão, não é? Você pode experimentar. Depois de 2, 3 dias num trekking, você está totalmente diferente, está relaxado, você ouve, sente, não é? Melhor. O outro ponto fundamental, que seria o segundo item, é se você domina a atividade trekking. Não é? Por quê? Quando você tem um planejamento, você tem que saber que você vai ter 2, 3, 4, 5 dias de trekking. Você tem reais noções de que você vai precisar de equipamentos, você conhece os equipamentos, né? Você domina, você sabe montar uma barraca, você sabe acender um fogareiro. Importantíssimo você buscar conhecimento. Hoje em dia tem informações e equipamentos de uma maneira mais rápida, né? Vamos chamar. No Brasil tem crescido o número de lojas e equipamentos bons. Isso não é problema, ou seja, você ir para um trekking e não ter no seu planejamento a inserção de bons equipamentos é meio caminho andado também para dar errado. E equipamento bom é aquele equipamento que não te deixa na mão, não necessariamente é o mais caro. Né? Monte sua barraca mais de uma vez, né? Monte com vento, monte sem vento, bastões, muita gente anda com um bastão, não pode. Por quê? 2 bastões dão um equilíbrio no conceito de um quadrúpede, né? E um quadrúpede anda com 4 patas, né? Ou seja, os 2 bastões seriam mais as nossas extensões dos nossos braços, que seriam mais 2, né? Então, e o bastão, existe uma pesquisa que diz que dá um equilíbrio e um impacto para os teus joelhos de 40% a 60%, ou seja, é um ponto considerável. Quando eu faço um trekking de 4 dias, ou 3 dias, 5 dias, e com relevo acentuado, como por exemplo uma serra fina, né, 2 bastões fazem a diferença. O terceiro item que eu considero importante no desenvolvimento do teu planejamento, você ter noção do lugar que você vai, conhecer o lugar, né? Hoje temos fácil acesso à informação. Antigamente a gente conseguir um mapa era muito difícil. Isso estamos falando de quê? Uns 20 anos atrás, talvez, né? Um mapa com altimetria, né? Era difícil. Hoje em dia a gente tem informação na internet, ou seja, você saber que o lugar tem características de baixo relevo, alto relevo, né? Isso tem que estar considerado no teu planejamento. Por quê? Porque você vai levar os equipamentos adequados. Você tem que ter claramente, né, as características do lugar que você vai. Né? Você saber que tem água ou não tem água é importante. Saber que a altimetria é muito acentuada ou é linear também é importante. Tem a ver com desgaste, tem a ver com alimentação, tem a ver onde acampar, onde é possível acampar perto de água ou não, ou levar água, como por exemplo na Serra da Mantiqueira, a Serra Fina, tem pouca água. Né? Na Serra do Papagaio, que também é a Serra da Mantiqueira, tem muita água. Né? Você pode realizar um trekking em montanha, ou você pode realizar um trekking no litoral, ou numa região plana. Né? Mas você ter noção das características e qual é a melhor época, também é importante. Por exemplo, se você vai para a montanha no Brasil, a gente normalmente faz montanhismo de abril até meados de outubro. Né? Isso desde que outubro esteja em condições também. Né? E litoral, praticamente, a gente faz no verão. Né? E no verão a gente faz trekkings curtos. Por quê? Por problema de raio. Né? Ou seja, você, nesse ponto, você ter real noção para onde você está indo é parte importante do teu planejamento. Né? E aí dividir com os componentes do teu grupo. Um outro ponto importante do lugar que você vai, né? Que você tem noção. E se dá algo errado? Lembra do planejamento, que tem plano A e plano B? Né? Por onde eu saio? Quais são as vias de escape? Isso você tem que contemplar no seu plano.
no seu plano de dia a dia, né? Ou seja, se no primeiro dia foi ótimo, mas no segundo alguém está machucado, como que eu faço? Eu desço por algum caminho? Tem alternativas? Não tem alternativas? Aborto a minha travessia, o meu trekking? Volto para o ponto inicial ou continuo? Pense nisso, é um ponto importante. O quarto ponto que eu acho importante é a estrutura e a logística, né? A estrutura, você tem que ter claro o que você vai precisar, né, em sua expedição. Ou seja, você tem que ter noção de que equipamentos vai levar e que suprimentos vão fazer parte dessa expedição. Como, por exemplo, o vestuário, você tem que ter noção das camadas de aquecimento, né? E nas camadas de aquecimento a gente encontra o quê? A primeira camada, que seria um underwear, dos casacos que você usa. Preciso de um casaco de pluma? Não preciso, pode ser um fleece, né? Hoje os equipamentos de vestuários têm tecnologia de primeira linha, né? Em diferentes preços, em diferentes marcas, né? Importante você ter noção disso. E claro, continuando com o vestuário, você tem a parte impermeabilizada, ou seja, você adquirir uma boa bota com cano alto, né, é impermeável e respirável. A bota, assim como uma mochila, é parte importante, né, no sucesso da tua expedição, porque se deixa na mão a bota ou a mochila rasga, você vai ter que tentar improvisar ali, né? Assim como um bom anorak, um casaco impermeável para chuva, vento, né? E se tiver numa região como por exemplo Patagônia, você tem que ter um anorak impermeável que suporte queda de neve, né? Assim como uma calça, ou seja, noções de como se vestir para o lugar certo que você vai, fundamental. Uma dica que eu dou é: nunca use nenhum vestuário de algodão. Algodão, ele quando está molhado e se a temperatura muda, ela esfria. E se você esfriar, pode te dar uma hipotermia. Ou seja, isso serve para meias principalmente, né? E camisetas. Hoje em dia a gente usa camisetas sempre com vestuário, aliás, com sistema dry, né? Que, ou seja, ele é respirável e toda a umidade evapora. Hoje em dia temos muitos tecidos inteligentes. Uma pergunta que me fazem frequente: por que só cano alto? Por que eu não posso realizar um trekking com tênis, né? Porque eu, por exemplo, eu sou adepto, se é trekking e tem um relevo extremamente acidentado, o cano alto ele vai proteger de você de uma torção no tornozelo. Se você vai para um litoral, tem areia, areia também dá para torcer o pé, né? Então, essas coisas, a única diferença, de repente, num trekking de litoral, onde tem areia, um trekking de montanha, ou numa região serrana, seria o quê? Se a bota é um conceito leve, respirável, né? E impermeável, ou uma bota mais para uma região serrana um pouquinho mais encorpada, ou para uma Patagônia, praticamente uma bota um pouco mais rígida, né? Onde a gente pisa em rio, pisa em neve, sobe em pedra, em troncos, árvores, etc, etc. Como, por exemplo, o trekking do fim do mundo, a gente tem que ir com uma bota que aguente o tranco. Diferente, por exemplo, de uma bota que eu uso mais leve quando eu faço Ilha Grande. Ilha Grande a gente utiliza uma bota com conceito leve, respirável, mas protegendo o tornozelo, sempre. Importante você ter noção de que tipo de barraca que você vai usar. Você vai usar uma barraca de 3 estações, 4 estações, né? Que saco de dormir eu uso? Um de 0 grau? Não, no litoral não faz frio, então não preciso de um saco nem de 0 grau, vai ser muito quente. Mas se eu vou para uma região como a Patagônia, ou vou para Mantiqueira no inverno, na Mantiqueira facilmente chega a 0 grau, 5 graus, 0 grau, já peguei -8 no Vale do Ruá. Ou seja, importante você ter noção de que temperatura tem lá para você levar um bom saco de dormir, uma boa barraca. Qual mochila você leva para essa expedição, né? Esse item é importante dentro do seu planejamento. Um item fundamental e que marcou para mim, como eu disse, em 2018, foi as pessoas se perdendo. E não só aqui no Brasil. Eu vejo nos Andes, no Chile mesmo, na Argentina, já vi muita gente perdida. E hoje em dia nós temos vários equipamentos importantes. Você hoje em dia ir para uma travessia
Um item fundamental nesse processo de que equipamentos levar, né, você tem, por exemplo, a parte de segurança, a parte que te direciona, né? Hoje, por exemplo, você tem GPS simples, compactos, né, básicos que te levam, ou seja, num relógio você tem um GPS. Aí, não tenho muito dinheiro para comprar um relógio desse tipo. Compra um outro GPS, um pouco mais barato, né? Esse aqui é um GPS top, mas tem alguns tops de uma parte mais básica, ou seja, em torno de R$ 500, né? Importante você ter, né? Hoje você tem comunicadores, né? Comunicadores e rastreadores. Você não deve ir para um trek, uma expedição, jamais sem um item desse, né? Ou no mínimo um mapa topográfico com altimetria para você ter noção para onde você está indo. E principal, claro, se você leva um mapa, saber entender o mapa. Não adianta levar um mapa se você não conhece, né? Então você tem hoje rastreadores que são parecidos com um GPS. Esse aqui é um Garmin, né? É um Garmin Inrich. Mas você tem um rastreador e comunicador satelital também da Spot, ou seja, marcas boas o mercado te oferece. Claro, importante, se você vai mais de uma pessoa também, 2, 3, 4, pelo menos levar 2 rádios comunicadores, né? Fundamental. Né? E se você vai fazer trekkings bem mais extremos, né? Por lugares remotos, como um Navarino, ou um Cerro Castillo, ou até, por exemplo, numa Serra Fina, dependendo, apesar que a Serra Fina pega celular, até celular é um item importante hoje em dia, porque tem lugares que tem antenas, mas tem lugares que não tem antenas. E como eu me comunico nesses lugares? Satelital. Importante. Ou comunicador, rastreador, para as pessoas saberem onde você está. Para qualquer imprevisto, você acionar o teu plano de socorro. Vai usar mulas? Vai contratar guia? Não vai? Você tem autonomia? Qual o formato, meio de transporte que você vai até o início e no final? Não é? Quantidade de comida? Você jamais deve pecar de levar comida justa. Às vezes você se perde, ou às vezes acontece algum imprevisto, tem que levar uma comida extra. Não é? Quantidade de água, onde você vai pegar, que pontos você vai ter água ou não vai ter água. Não é? Essas coisas são importantes. Mapa faz parte da tua logística. Se você não tem rastreador, se você não tem GPS, se você não tem satelital, e se você não tem um celular, até um mapa te auxilia. Não é? Pense nisso. O quinto ponto fundamental, eu acho que para você considerar no teu planejamento, são os primeiros socorros, os primeiros auxílios. E neste ponto, você não precisa ser uma enfermeira, você não precisa ser um médico, mas ter noções básicas de como resolver problemas simples, como, por exemplo, um machucado, uma dor estomacal, né? Muita gente tem azia, às vezes, em trekkings, né? Ou não se adapta bem com a água, não come alguns tipos de comida, não está acostumado no dia a dia, ou seja, isso é normal. Ou uma simples dor de cabeça, ou seja, preparar o seu kit de primeiros socorros é fundamental. E claro, só vai variar se é mais complexo ou menos complexo. E isso você tem que prever em relação a dias e trekkings que você vai ter. Quais são os possíveis problemas que podem acontecer? Eu vou citar um exemplo simples. Quando eu vou para o Peru, a gente tem tem altitude. Como você resolve problemas como, por exemplo, com altitudes, que dá um pouco de dor de cabeça, não é? Você pode preparar algo que se dá algum remédio, ou você prepara um chá, que tipo de alimentação ajuda, né? Neste caso, claro, dá para resolver de várias maneiras, né? Mas se a coisa fica muito acentuada, aí você tem que resolver de outro jeito, até como, por exemplo, retirar a pessoa da expedição. Né? Ou seja, são pontos importantes que você tem que pensar. Jamais, absolutamente jamais, vá para um trekking sem levar o seu kit de socorros básicos. Jamais. Se tiver um médico, ótimo. Se você for médico, melhor ainda. Se você quiser fazer um curso de primeiros socorros, também excelente. Tá? Mas sempre considere esse item. Bom, pessoal, simplificando, então,
depois desse bate-papo nosso, 5 pontos fundamentais que você tem que considerar. Qual que é o primeiro? Só repassando, você tem que ter noção de como que você está, ou seja, fazer uma autoavaliação. Você tem que ter conhecimento da atividade que vai praticar, ou seja, você conhece todas as técnicas ou as possibilidades dentro desse trekking, né? Ou seja, você tem que ter conhecimento do que é fazer um trekking. E outra, fundamental você conhecer o lugar, a região, né? E nesse quarto ponto, você ter noção da sua estrutura que você vai precisar e a logística que vai levar, né? E como quinto ponto, primeiros socorros e primeiros auxílios. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu fico à disposição. Deixo aqui meu contato à disposição. Obrigado a Gear Tips pela oportunidade, né? Quem quiser saber mais um pouco do meu trabalho, pode procurar no fredduclerc.com.br. Obrigado.